Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 e seguintes. Nós vamos ler aqui, na hora que eu parar, você para aí na sua casa, tá bom? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou, repete comigo, habitou, isso, guarda no seu coração, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives, repete comigo aí, reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Repete comigo: antes dos tempos, presta atenção nessa frase, é antes de existir a eternidade, antes dos tempos eternos, já havia um chamado e uma vocação, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz, repete comigo, a vida e a imortalidade. Não ouvi você repetir não, repete comigo, a vida e a imortalidade, mediante as boas notícias. Evangelho é dar uma boa notícia, levar essa notícia, que nós temos a notícia da vida e da imortalidade. Louvado seja o nome do Senhor, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem, repete comigo, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras, de que me ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito. Vamos repetir isso aí? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Aleluia! Irmãos, esse texto encheu minha alma hoje. Eu lendo isso aqui, Deus foi ministrando profundamente no meu coração e tirando a tristeza de tudo que tem passado. Aqui Paulo está escrevendo e você percebe que Paulo está tentando reanimar um discípulo dele, o filho dele na fé. Se você perceber, todas as cartas de Paulo têm uma saudação e geralmente começa com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você vai olhar nas outras cartas, você vai ver isso. Mas na carta de Timóteo, é a única que ele põe a expressão misericórdia. Olha aí, volta lá no primeiro. Versículo 2, no capítulo 1, versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. E ele dá o endereço de quem que vem, não é dele não. Da parte
de Deus Pai. Lembra do capitão? Estou preocupado não, porque o meu pai é o capitão desse navio. É da parte dele que vem graça, misericórdia e paz. E vem também de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Timóteo está desanimado. Você vê aí pelo contexto que ele está desanimado. O pastor também desanima. O pastor também quer desistir. O pastor também sofre. O pastor também chora com tudo que está acontecendo. O pastor também tem hora que fala assim, meu Deus, agora não dá. Ou o senhor vem, ou não vai dar. E pelo que Paulo está escrevendo para ele aqui, a gente percebe. Alguém deve ter mandado a notícia e escrito, que geralmente homem, quando chora, ele não gosta de falar que está chorando. Alguém falou com Paulo, olha, teu filho Timóteo está chorando que não acaba mais. Está sofrendo. E Paulo escreveu, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, para que eu enche de alegria plena. Quando eu chegar perto de você e você de mim, nós vamos transbordar de alegria, não é de sofrimento. Ele está reanimando o coração desse jovem. E eu quero trazer algumas palavras para o seu coração nesse tempo de sofrimento que temos passado. É notório em toda a terra, alguns mais, outros menos. Uns, a morte já bateu na porta da casa e passou. Outros, a morte bateu e levou. E ficou um vazio que não vai ser preenchido. Não vai. Tem ninguém que preencha o vazio da morte, a não ser quando Jesus voltar e ressuscitar todo mundo. Aí vai ser preenchido aquele buraco ali. Nada preenche. Mas a palavra do Senhor diz que ele mandaria não alguém para preencher o buraco, mas para consolar a dor. O Consolador. Então nós temos esse momento. Esse momento é real e está acontecendo now. É ao vivo. Nós estamos no meio desse furacão. E diante disso, eu voltando para esse texto, Paulo reanimando o coração desse jovem, eu quero trazer algumas coisas para o seu coração para te reanimar no nome de Jesus. Em tempo de sofrimento, é tempo de a gente relembrar a fé que nos foi concedida por aquele que pode todas as coisas. Paulo olha para esse menino e fala assim, olha, pela recordação que guardo, versículo 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Você é um homem de fé. Ele está aqui chorando, irmãos. Quem geralmente está chorando é porque entrou em desespero em alguma coisa. E quando a gente entra em desespero em alguma coisa e as lágrimas caem, é porque a gente acha que a gente perdeu a fé. E Paulo está dizendo para esse menino, você não perdeu a fé, fica firme. Sofrimento faz parte. Aliás, pelo poder de Deus, sofre junto comigo. Eu estou preso. Tem vergonha não, me ajuda a sofrer junto. A gente precisa entender isso. Esse momento de sofrimento, muitos estão achando assim, eu não tenho fé, minha fé. E Paulo está dizendo para Timóteo, está falando, meu filho, eu lembro da fé que você tem sem fingimento. Pode não ser a fé que você gostaria de ter para passar esse momento, mas tem. Timóteo está sofrendo. E essa fé veio de alguém que passou para ele. E aqui o texto fala que a sua avó e a sua mãe. Uma fé sem fingimento. Um homem de Deus lembrando da fé do seu filho na fé, o pastor Timóteo. E eu fiquei perguntando, meu Deus, por onde eu tenho passado? O que as pessoas têm guardado de mim? Paulo falou assim, eu guardo no coração. Eu guardo, esse guardar é guardar no coração. Essa fé que você tem sem fingimento. Quando alguém olha para você na rua, o que ele guarda? O que faz lembrar uma pessoa no seu coração? Eu vou dizer algumas palavras aqui, você não precisa me dizer o nome, nem escrever aí na internet. Não escreve, isso é para ficar só para você. Quando vem a palavra assim, o enrolado, qual a fotinha que apareceu aí? Não me conta. Guardo, eu relembro e guardo no coração a fé que tem sem fingimento, a sua fé sem fingimento. E o fofoqueiro, a fofoqueira, não me conta qual é o nome da foto, porque já veio aí.
A gente guarda. E um homem de fé. E um homem misericordioso, uma mulher que tem compaixão. Aquele que é generoso. A nossa mente fotografa e coloca palavras com pessoas. E Paulo diz aqui, quando eu lembro de você, me vem uma fé sem fingimento. Você tem uma fé que não é fingida. Uma fé verdadeira. Acorda. Nós precisamos disso. A sociedade lá fora está precisando de gente agora, nesse momento de dor, que anda pela fé, que sai lá fora como a promotor do evangelho, da esperança, da notícia que Paulo falou aqui, lá no final desse texto que nós lemos. Nós temos a notícia que o nosso Senhor morreu e trouxe para nós vida e imortalidade. Essa é a boa notícia. Que nós vamos morrer e passar só por uma morte aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o justo viverá pela fé. Mesmo que a gente não esteja vendo, o importante é as pessoas verem em nós. Guardo, porém, de ti. A fé é sem fingimento, que você herdou da sua avó Lloyd, da sua mãe. O problema, irmãos, é que muitos aqui, as gerações passadas deles, não tinha muito do que passar de fé, coisa nenhuma. Passou mais só de religião e de instituição, mas de fé de verdade não passou. Gente que sabe responder o catecismo, o breve catecismo todo, quase que de cor, que essa geração nossa daqui para frente já não sabe. No máximo sabe só a primeira pergunta do catecismo. Quando muito o Salmo 23, versículo 1, e tem gente que nem sabe. Uma geração que não foi fiel em transmitir a palavra que Deus forjou no seu coração, porque estava mais preocupado com as contas para pagar do que a quedar-se aos pés de Jesus. Nós precisamos voltar a ser homens de fé. Homens que deixam um legado para os nossos filhos. Mostrar para os nossos filhos e para os nossos netos que Deus está vivo, que Deus não morreu, que Deus continua no trono dele assentado, no alto e sublime trono, que a Deus, o nosso Pai, pertence toda a terra. O Salmo 24 aí, o primeiro versículo, volta lá, e você que chegou atrasado, o Salmo 24, versículo 1 que eu li no começo: ao Senhor pertence toda a terra e todos os que nele habitam, todos os homens e tudo que nela se contém, é dele. É o meu Pai que está no controle desse barco. Nós precisamos ser pessoas de fé. Pastor, mas o desespero, irmãos. Timóteo está sofrendo, as lágrimas estão descendo, mas o que Paulo lembra dele é a fé que ele herdou da avó e da mãe. Independente das nossas lágrimas, nós temos que ter algo melhor para dar. E a Bíblia chama de fé. Pois o justo viverá pela fé. Até o fim, até a volta de Cristo, o justo tem que continuar vivendo pela fé e não pelo que ele vê. Nós estamos vendo algo que é circunstancial, mas nós temos que crer no que Deus prometeu. Essa é a verdade absoluta que nos liberta, que lança fora o medo, o perfeito amor. Quando a gente aprendeu o que é o perfeito amor lança fora o medo, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que tem o perfeito amor, é esse que me ama. E eu também o amarei, meu Pai o amará, viemos a ele e nos manifestaremos a ele. Isso é João 14, 21. Uma promessa de Deus para a sua igreja, em qualquer tempo, inclusive desse sofrimento que nós temos passado. Foi a visitação que Deus fez naquela cadeia, quando Paulo e Silas adoravam, depois de ter tomado as lenhadas e as chibatadas nas costas, e ainda com dor, porque foi curado depois que o centurião converteu, e o centurião levou para casa e curou as feridas. A mesma visitação que Deus mandou através dos seus anjos, naquela tempestade em que a esperança acabou de todos, em Atos, registrado em Atos 27. A história está lá.
E Paulo se levanta quando a esperança de todos se acabar. Eu falei assim, eu avisei para vocês, mas o Deus a quem eu sirvo, o anjo do Senhor de Deus a quem eu sirvo, apareceu essa noite para mim. E falou para vocês não perturbarem, porque de fato esse barco e todos os bens que estão aqui vão perecer. Mas nem os que não sabem nadar não vai morrer, porque Deus deu a vida deles. Não importa o tamanho da tempestade, importa quem é o capitão desse navio. Ao Senhor pertence a terra. E todos o que ele fez é tudo dele. Nós temos um pai que está no controle do navio. Precisamos acordar a nossa fé nessa hora, exercitar essa fé. A gente fala que tem fé, pois agora, meu filho, agora pisa na água. Pisa na água. Se a gente não andar, pede socorro. Jesus, me salva porque eu pereço. Primeiro ele andou, depois ele afundou, mas não desistiu. Senhor, salva porque eu estou perecendo. E Jesus estendeu a mão para Pedro. Pisa na água, irmão. Reanima no Senhor. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração aqui, primeiro é sobre fé. Nós precisamos recordar a fé que Deus nos deu. Se o seu pai não te deu fé, sua mãe não te deu fé, sua avó não te deu fé, mas a palavra de Deus te deu. Está aí, lê. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. É Romanos 10, 17. Garra nesse livro aí. Lê e relê, para que essa fé seja reavivada no seu coração. Mas ele disse outra coisa, que essa fé é uma fé que habita. Ô, irmão, para de usar a fé como um botão de pânico. Faz dessa fé de Deus uma habitação no seu coração. Como que ela pode habitar no meu coração? Como que vem a fé? Pela palavra. Ouvir a palavra. Como é que você faz na sua casa? Você habita na sua casa. Você trabalha no serviço, mas você habita na sua casa. Então de manhã você está aonde? Antes do serviço? Na casa. Na hora do almoço, aqui Frutal é mais fácil, porque aqui tem um povo aqui que acha a cidade grande. Aqui tudo é perto. Então na hora do almoço, você está no serviço ou você está na sua casa? Casa. Na hora do café da tarde, terminou o serviço, a aula. Aonde você está? Agora na pandemia nós estamos na casa quase que o dia inteiro trabalhando. O home office. E na hora de dormir, você está aonde? Na hora que vai deitar. E a noite toda, você passa aonde? A Bíblia fala que a fé tem que ser assim. Habitar em nós. E essa fé só vem pelo ouvir a palavra. Então, se você quer ter essa fé, você precisa ouvir essa palavra que hora? Na hora que acorda. Ora, lê Bíblia. Eu tenho que trabalhar, o infeliz, lê um versículo, leve ele no bolso, em vez de ficar respondendo no WhatsApp, Instagram, curtindo porcaria de Facebook, tem um monte de porcariada lá, discutir política, esse tem tudo. Garra no versículo de manhã, café da manhã. Na hora do almoço, de novo. Você está precisando de fé. Que vai resolver o nosso problema, não é notícia não, e as notícias só vêm notícia ruim. Você está precisando de fé. O justo viverá pela fé. Na hora do café da tarde, fé de novo. Na hora de dormir, faz habitação aí na palavra, para essa palavra arder na sua alma, aumentar a sua fé. A fé dos antepassados, dos antigos, que deixaram para nós, que o justo viverá pela fé. De madrugada, quando a bexiga enche, isso acontece depois dos 40, você vai ver como é que é esse negócio aí. Ainda mais se você estiver tomando remédio de pressão, aí eu tenho desanda de com força. Em vez de reclamar, levanta e ora. É o momento. Transforma aquele negócio em bênção. Já levanta orando, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor vai lá e volta para sua cama, não dorme ainda, fala, meu Deus, obrigado, vem comigo, eu estou com medo, mas que eu possa acordar com fé em nome de Jesus. Acordou de novo. A fé tem que fazer habitação no seu coração. Paulo fala, e guardou essa fé desse menino. Olha essa fé que habitou, fez morada no coração de sua avó, no coração de sua mãe. É a mesma fé que está habitando no seu coração. Deixa a fé habitar no seu coração. E aí ele fala, por esta causa, ou por essa razão, pois, versículo 6, te admoesto. Aí agora ele puxa a orelha. Te admoesto.
E aí o texto fala assim, que reavives, mas a palavra aí tem possíveis traduções. Tem de acender, pôr fogo, inflamar a mente, reavivar, trazer de volta. Põe fogo, irmão. Porque esse tem mais ou menos, não. Tem meio mole, meio duro, nada. Tudo está ruim, aquele negócio. Como é que você está? Põe fogo, irmão. Seja fervoroso de espírito. Isso é ordem de Deus para aquele que é eleito do Senhor desde a eternidade. Está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 11. Sede fervorosos de espírito. E lá é outra expressão, não é de pôr fogo, não. Lá é de água fervente, borbulhando. Esquenta até borbulhar. Você não pode ter menos do que isso no seu coração. E Paulo fala, eu te admoesto que reavives o dom que há em ti. Irmão, presta atenção. A palavra do Senhor diz em Joel 2:28, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E você lê lá Joel 2:28 em seguinte, porque Pedro cita isso quando veio o primeiro Pentecostes, o primeiro reavivamento de Deus na sua igreja, depois de 400 anos de silêncio lá, depois do ministério de Jesus, o Espírito de Deus desce sobre a igreja, cumpre a promessa de Joel 2:28, mas a promessa é para os últimos dias. Pedro fala lá, para hoje e para quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor os chamar. Põe fogo no dom que Deus te deu. Ele já te deu. Invoca ao Senhor. Peça a Ele para realinhar o seu coração com aquilo que Ele já te deu. Está aí, você não põe fogo. É a mesma coisa você ter uma churrasqueira, doido para comer um churrasco, o carvão está lá, mas você não taca nem álcool, nem risca o fósforo, vai comer nada, vai comer carne crua. Ficar esperando o carvão acender sozinho lá, não vai. Só se você tiver a fé de Elias. Ainda taca os cântaros de água ainda para encharcar o carvão e falar, agora Deus, para todo mundo saber que o Senhor é meu Deus, que o Senhor que é o dono desse capitão desse barco aí, põe fogo nesse negócio aí. E Deus pôs e lambeu tudo, e lambeu a água, e toda a água que estava em volta, e a lenha, e o sacrifício, e tudo. Mas quando você não tem essa fé, irmão, Paulo está dizendo para um menino aqui, põe fogo, risca o fósforo aí, põe um álcool em gel na sua vida aí. Gente, quem está ouvindo aí, se tiver criança, explica que não é para fazer isso no corpo, não, isso aí é só figuradamente. Misericórdia. Reaviva o dom que há em ti, no nome de Jesus. Se Paulo está falando isso com Timóteo, é porque acontece, irmão. Ele não vai falar um negócio figuradamente. Pode ser que aconteça, não. Paulo está falando algo que ele tem certeza que vai acontecer. Então, a primeira coisa, que a fé, essa fé, você traz de volta a sua memória, a fé que habita no seu coração, porque o justo viverá pela fé. A segunda, começa a pôr fogo nos dons que Deus te deu. Meu Deus, reaviva os dons que o Senhor me deu, até os que eu não sei que tem, mas o Senhor deu. Traz nesse momento que eu estou precisando, no nome de Jesus. Amém? Agora nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos repreender aquilo que a gente luta contra eles. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra carne, mas contra principados, potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Piorou tudo, porque é num nível que a gente nem vê e nem conhece, mas nós estamos lutando. Isso é Efésios capítulo 6, versículo 12. Que está falando. E aqui cita um negócio, versículo 8, versículo 7. Porque Deus, acompanha aí comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado, o que está escrito aí? Espírito. Deus não nos tem dado espírito. Espírito. A nossa luta é contra o quê? Contra espírito. Fique esperto, irmão. Ai, pastor, eu não acredito nisso não. Ô, irmão, a Bíblia não está te perguntando se acredita, não. Ela está falando que tem. O problema é seu se não acreditar.
É espírito. Não está falando que parece com espírito, não. Está falando que é. Deus não vos tem dado espírito de covardia. Existe um espírito do medo. Aquele que você fica esperando quando você é criança, debaixo da sua cama, atrás de sua porta, o bicho-papão. Que eles falam que é bicho-papão. A Bíblia fala que tem espírito. E é o do medo. E Paulo fala, presta atenção, Timóteo. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então Deus não dá o espírito de covardia. Agora o que Deus dá? O que Deus dá aí? O que está escrito aí? Mais de quê? Comigo, vamos lá, gente. Repete você em casa aí, acorda o outro aí. Para de mexer no Instagram, miserável. Olha aí, mais de poder, de amor e moderação. 3 coisas que Deus dá. Hoje, se é de Deus, é algo que é acima do natural. Porque essas 3 coisas o mundo também pode dar, até um certo ponto. Até paz o mundo dá, porque Jesus falou assim, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo também dá paz, até um certo momento. O que Deus dá? 3 coisas, que é algo que é acima da média. E nós precisamos receber pela fé, porque o justo viverá pela fé e não pelo que vê. Poder, e a palavra poder aí é dínamos ou dunamis. Escreva do jeito que você quiser, mas é o mesmo poder que abriu o mar. Mesmo poder. É o mesmo poder que o nosso Senhor Jesus disse, que nós temos que buscar em primeiro lugar na nossa vida. Que cura até a ansiedade esse poder. Quem disse isso fui eu, não. Quem disse isso foi Jesus em Mateus, lá pelo capítulo 6, você vai ver lá, a partir do versículo 25, quando ele vai falando sobre a ansiedade, no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeira coisa que você tem que buscar é, e o que consiste o reino de Deus? 1 Coríntios 4:20. Eu já falei para você marcar aí, tem 1 ano que eu estou falando desse texto. 1 Coríntios 4:20 diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas tão somente no poder de Deus, e essa palavra é dunamis ou dínamos, como você queira que chama. Se Jesus falou que em primeiro lugar é o reino, e se o reino consiste tão somente no dínamos, você tem que procurar em primeiro lugar o quê? Dínamos. É isso que Deus tem nos dado, é isso que Ele prometeu. E é isso que vem sobre a igreja. E esse é o diferencial daqueles que andam por fé. Não é religião, não. Não é instituição, não. Não é saber lei e teologia, não. É orar e Deus responder. Um Deus que fala, ainda hoje. Um Deus que mostra aos seus filhos. Vamos mostrar a Abraão, nosso amigo, o que nós estamos para fazer. Porventura a gente ia destruir alguma coisa sem contar para o nosso amigo? Lê a história lá. Todos os que se tornaram amigos de Deus na Bíblia, todos, presta atenção, todos os que se tornaram amigos de Deus na Bíblia, Deus contou as coisas para eles, o que estava para fazer. Contou para nós também, está Apocalipse aí, mas a maioria diz que é crente, mas não acredita. Nós precisamos buscar, irmãos. Deus não nos tem dado espírito de covardia, senão Ele que tem dado. E esse espírito tem chegado a nós, o que nós temos que fazer? A nossa luta é contra quem? É contra eles. Nós temos um escudo de quê? De fé. A fé que tem que habitar em nós. Para quê? Para quebrar os dardos inflamados do inimigo. Isso é Efésios 6, olha lá na armadura de Deus. A partir do versículo 10 lá, de fortalecer no Senhor, depois ele vai falando toda a armadura. E fala sobre o escudo da fé para poderes apagar os dardos inflamados do inimigo. Põe essa fé para exercer. Lá em casa, de vez em quando, um medo vem sobre mim. O ano passado, quando eu cheguei nessa cidade, eu estava aguando as plantas. Acredite quem quiser, o problema é de quem não acreditar. Eu estou testemunhando, não estou pregando nenhuma doutrina aqui nova. É um testemunho que aconteceu comigo, uma experiência. Serve para você só como um caso para você acordar na sua casa lá. E eu aguando minhas plantas e tudo, eu senti um negócio atrás assim no telhado.
e que quando pousou no telhado, ele deu uma balançada que fez o barulho, e eu olhei para o lugar. Na hora, o que veio no meu coração, e que eu arrepiei tudo, era uma potestade. Eu já comecei a arrepiar. Naquela noite, todos nós lá em casa passamos mal. Todos nós. De uma vez só. E eu fiquei acordado até 3 horas da manhã, orando, chorando, e gemendo e gritando. Falei, aqui não. Você vai pousar em outra casa. Essa casa aqui, a palavra de Deus fala que aonde que o servo do Senhor põe os pés, ali a luz chega. E aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Eu não sei quem fez parte com você nessa casa, mas essa casa agora tem um povo de Deus. Pode rachar fora em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Esse testemunho pode me dar um problema depois que está sendo gravado. Mas eu vou contar o que aconteceu. Ué. Agora, se os outros vão acreditar, o problema é deles. Eu vou orar para Deus deixar aparecer na casa deles. Aí eles vão acreditar. Aí eles vão clamar. Em nome de Jesus. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Põe esse espírito para correr no nome de Jesus que bateu na sua casa. Ele tem nos dado poder. Ele tem nos dado amor. E é um amor sacrificial. É a palavra ágape, ou agapau. É um amor que se sacrifica em favor dos outros. Uma igreja madura é uma igreja que tem esse amor. A igreja de Tessalônica tinha esse amor. E por causa disso se tornou um modelo de todos os crentes. Depois você vê lá 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. De sorte que se tornaste um modelo para todos os crentes. E no versículo 3 fala desse amor que essa igreja tinha. Um amor sacrificial. É esse amor que Deus tem nos dado, a capacidade de sofrer por nós e pelos outros. E de orar pela fé no poder dunamis de Deus. E a outra palavra escrita e traduzida aqui como moderação, é uma palavra que pode ser traduzida como estabilidade, como autocontrole. Deus nos tem dado o autocontrole. Pastor, mas eu não consigo. Lógico que você não consegue, porque vem de Deus. Você tem que clamar. Você tem que orar. Você tem que orar para que essa fé habite no seu coração, porque Deus dá isso para nós. Mas Ele dá para quem pede, para quem bate na porta, para quem busca. Foi Jesus quem disse isso. Você pode ver lá em Mateus 7,7. Que tem esse versículo, mas a explicação melhor está em Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 13, está mais completo. Quem pede recebe, quem busca acha, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Pois qual pai que sendo mau, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Pão, dá escorpião, se pedir um ovo. Se vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, porventura o vosso Pai Celeste não vos dará com ele o Espírito àqueles que lhe obedirem. Lucas 11, versículo 13. Está escrito. Deus dá o Espírito para quem pede, não é para qualquer um. Pois Ele não vos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, autocontrole. Acorda, irmão. No meio do sofrimento nós temos isso aí. No meio do sofrimento nós podemos reivindicar, não é mandar em Deus não, as promessas do Deus Todo-Poderoso. Não podemos dar ordem para Ele não, mas reivindicar e orar e falar: Senhor, está escrito na Tua palavra, é o Senhor que deixou escrito, o Senhor é um Deus que não pode mentir. Meu Deus, eu preciso sentir isso na minha vida, que eu estou desesperado agora, eu estou angustiado, eu não sei nem para onde ir. Então esse espírito não é meu, espírito de covardia, bata em retirada, em nome de Jesus. Pois Deus tem me dado espírito, Deus tem me dado o poder dele, o dunamis. Deus tem me dado o seu amor. Deus tem me dado o amor que lança fora o medo. Deus tem me dado o autocontrole.
E é pela fé que eu recebo isso nessa noite. Pois é o que está escrito na palavra, amém? Só assim, irmãos, nós vamos conseguir participar do sofrimento dos demais. Porque Paulo fala assim: participa comigo dos meus sofrimentos, pelo poder de Deus, pelo dunamis. Não é pelas minhas próprias mãos, é pelo que Deus vai me dar. Está no capítulo aí, lê depois. É o versículo 8. Participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Tudo vem de Deus, amados. Tudo vem de Deus. Que essa noite você possa sair daqui certo de que Deus já direcionou toda a nossa vida. Ele não perdeu o controle de nada. Paulo ainda continua dizendo para Timóteo, lembrando a ele: olha, a nossa vocação não é pelas nossas obras, pelo que a gente fez, não. É pelo chamado de Deus. E esse chamado é antes da eternidade. Antes dos tempos eternos, Deus já tinha decretado sobre a nossa vida o que ia acontecer. Fica firme. O nosso Pai está no comando desse barco. Nosso Pai está no comando desse barco. Você durma com essa palavra no nome de Jesus. Mas ele termina dizendo: mantenha o padrão das sãs palavras. Vai ler Bíblia, irmão. Porque o povo tem perecido hoje por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mantenha as sãs palavras do jeito que elas são escritas, não é do jeito que o povo está interpretando hoje, não. É o que está escrito que nós temos que guardar no nosso coração. Que eu acho, porque eu estudei. Irmão, não quero nem saber o que o outro estudou. Eu quero saber o que o Espírito Santo de Deus deixou escrito na palavra para nós. A palavra de Deus, ela traz entendimento ao simples e revelação. Isso é Salmo 119, versículo 130. Confere aí. Salmo 119, versículo 130. A palavra do Senhor nos diz isso. Então ele termina dizendo: guarda o bom depósito, as coisas preciosas da sua vida, mediante o Espírito Santo. E ele diz algo que é promessa de Deus, de um Deus que não pode mentir: o Espírito Santo, no qual habita em vós. Às vezes você tem procurado a sua esperança e alívio do seu sofrimento em tantas mensagens, em tantos sermões, em tantos pastores, para ver se você acha paz. E Paulo está falando com Timóteo: o Espírito já está aí. Volta para o quarto. A fé já está habitando em vós. É a mesma da sua mãe e da sua avó. Volta para o quarto. A gente precisa orar um pouco mais. A gente precisa crer mais no que está escrito. A gente precisa guardar o que é precioso nosso na presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pessoal do louvor, vamos adorar depois da oração. Tempos difíceis, mas o capitão do barco é o nosso Senhor. Salmo 24, 1. O Senhor dos céus e da terra, dono da terra, de todos que nela existem, de toda a criação, Ele é o Senhor. O nosso Pai é o capitão desse navio. Volta a brincar, volta a adorar, volta a agradecer, gratidão, porque Ele continua no controle. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite. Tira todo espírito de covardia da casa do teu povo. Todo espírito de covardia, todo espírito de timidez, todo espírito de medo, que bata em retirada em nome poderoso de Jesus Cristo. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Vai embora. E nós recebemos pela fé, porque o justo viverá pela fé, o que o Senhor prometeu à tua igreja: poder, amor e autocontrole. Em nome de Jesus recebemos nos nossos lares. Em nome de Jesus recebemos o que está escrito.
E ajuda-nos, ó Pai, nos ensine a guardar no Teu Santo Espírito aquilo que é precioso para nós, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa casa, que seja guardada no Teu Santo Espírito. Dá-nos uma noite de paz, não porque o mundo está em paz, mas a paz que o mundo não pode dar, a paz que vem do Teu Filho Jesus. É nele que oramos, é nele que confiamos, é nele que confessamos a nossa fé. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.